A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Glórias a Deus que vai dar tempo, né, meus irmãos, de eu gravar o vídeo aqui essa manhã. Amém? Glórias a Deus, né? Deus, ele é maravilhoso e sabe o que faz. Amém, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? O pedido de Jairo, né? Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e que, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Glórias a Deus por essa palavra. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o que Deus quer falar para nós sobre esse versículo, amém? Sobre o pedido de Jairo, né? O que Deus está falando, que Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da sua situação. Ele conhece os seus problemas. Ele sabe que você não aguenta mais. Mas o que Ele quer de você? Ele quer que você se prostres à presença dEle. Que você se aquebrante o seu coração. Que você venha se humilhar, pedir, clamar aquele que tem poder para resolver. E tem pessoas, meus irmãos, que em vez de se prostrar aos pés de Jesus, desabafar com Jesus, conversar com Jesus, clamar para Jesus, eles ficam chorando ao pé de homens que não vão resolver o seu problema. Fica desabafando com homens em vez de entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com seu pai em secreto. Meus irmãos, tem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós não prestamos atenção na palavra de Deus. Deus fala para nós chegar a Ele, ter mais intimidade com Ele. O que nós fazemos? Nós vamos lá procurar outro. Amém, meus irmãos? Nós vamos procurar um ser humano em vez de procurar a Deus, Pai Todo-Poderoso, que pode resolver nossos assuntos. E Jairo aqui, ele rompeu a multidão. Amém, meus irmãos? Ele não se importou com o cargo dele. Amém? Que ele era chefe da sinagoga, um homem importante. Mas ele se humilhou na presença de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que nós temos que fazer. É se prostrar na presença de Jesus. É se humilhar para aquele que tem poder. Meus irmãos, Deus, ele tem poder para arrumar a bagunça da nossa vida, para transformar a maldição em bênção, para transformar os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Deus tem poder. Então se prostre, se humilhe na presença daquele que pode resolver o seu problema. Pare de ficar contando seus planos, seus projetos para homens, para amigos, para parentes. Para com isso. Meus irmãos, você está precisando de uma ajuda? Pede a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você só tem que falar com a pessoa se Deus autorizar. Se Deus vir falar, não, converse, vai, fale, procure saber. Amém, meus irmãos? Caso contrário, meu irmão, você só tem que pedir a Deus, clamar a Deus. Pare de ficar se humilhando para homens que muitos não vão resolver os seus problemas. Tem pessoas que até podem resolver os nossos problemas, mas elas não fazem. Tem pessoas que podem até nos ajudar, mas muitas delas não nos ajudam. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus me ensinou a procurar Ele. Primeiramente Deus. Eu procuro primeiramente Deus, para depois eu expor minha vida, se caso o Espírito Santo me deixar. Amém, meus irmãos? Ontem eu fiz um vídeo, amém, pedindo,
quem, quem for tocado por Deus para me ajudar financeiramente, que eu vou fazer uma cirurgia, amém, meus irmãos, mas foi direcionado ao Espírito Santo. Primeiro eu entro em oração, amém, meus irmãos, eu peço para o Pai, o Filho, se eu posso ou não fazer tal coisa. É isso que você tem que aprender a fazer, meu irmão, minha irmã. É primeiro buscar a Deus. Amém? Primeiro busque a Deus, né? Eu busquei a Deus e ele falou, filho, põe. Amém? Pois eu pus, eu falei a minha situação. Amém, meus irmãos? Que eu estou precisando realmente de uma ajuda financeira. Porque quando a gente entra em cirurgia, meus irmãos, tem gasto e eu não tenho para gastar. Eu não tenho para fazer. E muitas coisas eu preciso fazer e não tenho condições. Amém, meus irmãos? E Deus me autorizou, está falando, pedindo aqui para os irmãos se tocar no seu coração, de poder me ajudar com qualquer quantia, meus irmãos. Eu te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Que seja feita a vontade do Pai. E Deus está falando aqui para pessoas, meus irmãos. Busque a mim. Faça como Jairo. Pega Jairo como um exemplo. Que ele rompeu a multidão. Ele podia perguntar para qualquer um ali. Mas não, ele foi direto em quem poderia resolver o problema dele. Ele foi e se prostrou aos pés de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, está faltando nós se prostrar aos pés de Jesus. Pedir, clamar com sinceridade, sendo sincero para com Deus. Seja sincero na presença de Deus, se humilhe aos pés daquele que pode resolver a sua vida. Deus está chamando pessoas aqui para clamar mais, orar mais, né? Se derramar, se for possível, lágrimas aos pés de Jesus, porque Ele vai fazer. Ele sabe da sua dificuldade financeira, do seu problema de saúde, Ele sabe que você está precisando, mas Ele quer que você se clame a Ele, que você abra o seu coração, converse com Ele. Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele, meus irmãos. Deus, Ele sabe de todos os seus problemas e Ele quer resolver, mas Ele quer que Ele seja lembrado em primeiro lugar na sua vida. Primeiro converse com Deus. Se Deus autorizar, você vai e fala com seu amigo, desabafe com seu amigo. Mas primeiramente é Deus, primeiro Deus. É como Jairo fez, atravessou a multidão e se prostrou aos pés de Jesus. Ele foi na fonte da vida. Ele foi na fonte que pode resolver os problemas dele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, é um vídeo rápido hoje, né? Porque eu estou aí para ir para a consulta já, né, meus irmãos? Eu não sei se vai dar tempo de fazer vídeo à noite, mas eu espero que sim, amém? Se eu não chegar muito, né, cansado, porque o hospital cansa a gente, né, de ficar esperando ali a consulta, estressa a gente. Por mais que a gente está na presença de Deus, a gente é ser humano, né, meus irmãos? E esperar para a gente é doído, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Se assim Deus permitir, estaremos à noite aí, amém, meus irmãos, fazendo outro vídeo, ou até mesmo uma live, né? Amém, meus irmãos? Então, novamente, se você puder, de coração, me ajudar, eu agradeço. Pode ser qualquer quantia, já ajuda. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.